Graça e paz, amados do Senhor. É com alegria que nós nos reunimos na presença de Deus nesta hora para estarmos falando acerca das maravilhas e das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero desde já cumprimentar todas aquelas pessoas que nos visitam e dizer que Deus os ama muito. E neste momento nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo número 9, do versículo 57 ao versículo 62, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Que palavra abençoada. E antes de nós estarmos ministrando esta palavra, gostaria de estar orando com você. Então feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado, santo e eterno, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti, Senhor. Deus, sabemos, ó Pai, que tens contemplado as nossas vidas nesta hora, Pai. Te pedimos, Senhor, que Tu venha sobre cada um de nós, Pai, trazendo, Deus, aquilo, Senhor, que Tu tens preparado para os nossos corações. Abençoa também os nossos visitantes, Deus. Fala, Pai, de forma clara e objetiva no coração de cada um, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Deus amado e santo, eu te peço também, toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e faça-me, Senhor, instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, nesse texto maravilhoso que temos lido, nós observamos que Jesus, ele nos traz aqui mais alguns ensinamentos da palavra de Deus. E nós vamos encontrar aqui três homens, três personagens, né, em que eles poderiam ter se tornado discípulos de Jesus se eles tivessem tomado a decisão correta, a decisão certa. Não é? E muitas das vezes, queridos, nós precisamos tomar decisões. Por quê? Porque são as decisões que nós tomamos na nossa vida que vão nortear o nosso futuro, que vão nortear tudo aquilo que nós queremos de bom para nós, não é verdade? E na realidade, o que tem impedido muita gente de seguir os planos de Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus, é a falta dessa decisão, é o pessimismo, é a dúvida, é muitas das vezes até a falta de compreensão daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a palavra de Deus, ela vem nos esclarecer. Quando nós fazemos uso da palavra de Deus, ela vem nos trazer esclarecimentos maravilhosos. E o versículo 57 da palavra de Deus, que nós temos lido, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E naquela época era muito comum, né, onde Jesus ele caminhava, onde Jesus ele estava, além de estar ali em volta com os seus discípulos, uma multidão também, muitas pessoas seguiam a Jesus. Por quê? Porque Jesus, as palavras que eram pronunciadas, eram palavras de amor, eram palavras de incentivo, eram palavras de despertamento, eram palavras que alegravam o coração do homem, despertavam o coração do homem, né? E dentre aquela multidão surgiu um homem que disse assim para Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E certamente aquele homem,
ele estava ali entusiasmado pelas palavras que Jesus falava, pelas palavras que Jesus ensinava, e ali ele estava eufórico, ele estava entusiasmado, e disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. E essa condição de euforia, essa condição de entusiasmo, queridos, ela, muitas das vezes, ela não permite que o homem ele venha refletir acerca daquilo que está sendo falado para ele, acerca daquilo que está sendo pregado para ele, não é? E muitas das vezes, na sua euforia, ele não consegue compreender aquilo que Jesus tem falado, não é? Então, quando ele fala dessa forma, seguir-te-ei para onde quer que fores, Jesus, ele era aquele homem que constantemente ele estava mudando de cidade, estava pregando em cidades diferentes, e muitas das vezes sendo desafiado, muitas das vezes passando por dificuldades, mas permanecia firme, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E quando certamente ele ouviu as palavras que Jesus proferiam, ele ficou muito eufórico e então falou desta forma: seguir-te-ei por onde quer que fores. Tá? Então, essa condição de euforia nem sempre é uma condição forte o suficiente para suportar os desafios que muitas das vezes são colocados diante de nós. Por quê? Porque precisa do entendimento da palavra de Deus, porque é esse entendimento que vai nos fortalecer. E Jesus, então, no versículo 58, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Jesus ele foi direto e ele foi objetivo quando disse que as raposas, elas têm ninho, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não é? E isso significa que Jesus ele não tinha sequer um lar confortável, uma casa comum. Por quê? Porque ele era peregrino, ele vivia de uma cidade para outra. Então, os seus discípulos, aqueles que o seguiam, eles precisavam estar com Jesus para quê? Para que eles pudessem a cada dia mais aprender acerca das coisas de Deus. Né? E dessa forma, Jesus ressalta o quê? Jesus ressalta que isso implica em renunciar a alguns confortos e alguns prazeres deste mundo. Para seguir Jesus, nós precisamos renunciar a muita coisa neste mundo, queridos, os prazeres deste mundo. Não é verdade? Nós precisamos viver uma vida ligada com o Senhor, viver uma vida dedicada ao Senhor. E então, muitas das vezes o conforto, ele precisa ser renunciado. Mas o que seria, pastor, esse conforto? Esse conforto, muitas das vezes, querido, né, aquele desconforto que você precisa acordar de madrugada para buscar a presença de Deus, para falar com o Senhor. Naquele momento de sono profundo, aquele momento em que a cama está mais quente, mas a gente precisa se levantar para estar orando, para estar falando com Deus. Muitas das vezes nós precisamos fazer uma visita inesperada, uma visita em locais muitas das vezes que nós nem imaginávamos, que tira o nosso conforto, mas é necessário fazermos isso. Então aquele homem com aquela euforia, ele não tinha compreendido que Jesus ele passava por desconfortos e ele precisava renunciar à sua própria carne. Jesus ele renunciava aos prazeres deste mundo. Não que Jesus não tivesse sentimentos, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele muitas das vezes ele renunciava. Para quê? Para que a vontade do Pai pudesse ser satisfeita na sua vida. Mas nós vamos encontrar ainda um segundo homem que foi chamado por Jesus
aqui no versículo 59, que diz assim: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então esse homem, talvez, ele tenha sido pego desprevenido. Ele estava ali no meio da multidão e Jesus chegou para ele e falou assim, segue-me. E aquele homem, talvez por ter sido pego de surpresa, ele se armou com uma desculpa e disse assim para Jesus, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Então a gente percebe, queridos, que há pessoas que elas arrumam desculpa para si próprio, arrumam subterfúgio, porque se na realidade o pai desse homem tivesse morrido fisicamente, certamente ele não estaria ali no meio daquela multidão. Ele estaria talvez num velório, talvez no próprio cemitério, para então celebrar a morte do seu pai. Não é? Ele não estaria ali. Mas no versículo 60, Jesus vai dizer assim, ó, mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, uma coisa nós precisamos compreender, que Jesus, ele é conhecedor de todos os corações. Não há como, por mais que o homem queira, por mais que o homem tente, não há como o homem enganar o Senhor, porque o Deus que nós servimos, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então Jesus, ele é conhecedor de todos os corações. E ele fez uma observação para aquele homem, dizendo, deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então essa foi uma palavra de despertamento para aquele homem, cujo coração ainda estava preso nas coisas deste mundo, ainda não tinha compreendido aquilo que Jesus estava falando. E ali ele estava no meio daquela multidão, seguindo Jesus, assim como o primeiro homem, mas eles não conseguiam compreender o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava falando. E é tão bom, querido, quando nós compreendemos o que Jesus quer para a nossa vida se torna uma bênção na presença de Deus. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, ou quando nós ouvimos a ministração da palavra de Deus, e nós começamos a compreender a necessidade que nós temos de Jesus na nossa vida. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, querido. Nós estamos aqui de passagem. Um dia tudo isso vai passar, mas o reino de Deus, ele permanece para sempre. Então, esse coração, ele estava no mundo ainda. E muitas das vezes, queridos, nós falamos para algumas pessoas acerca das coisas de Deus e nós percebemos que as pessoas, elas continuam arrumando desculpas, subterfúgio, para quê? Para não mudar a sua maneira de viver. Porque quando Jesus ele entra na vida do homem, ele entra para fazer mudança. Ele entra para tirar tudo aquilo que tem nos afastado da presença de Deus, para nos fazer relacionar com Deus, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abençoada na presença do nosso Deus. Mas, nesse texto, nós vamos encontrar ainda um terceiro homem, que está registrado no versículo número 61, que diz assim, e disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então esse terceiro homem também ele seguia Jesus ali no meio daquela multidão, não é? Mas quando ele disse para Jesus, e disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. Ou seja,
ele estava colocando uma condição para Jesus. Ele estava colocando ali um empecilho para ele próprio, para que ele não viesse a seguir Jesus. Então, esse terceiro homem, esse argumento, ele é percebido como o quê? Que ele ainda estava ligado ao sistema desse mundo, ao sistema mundano. Ele não havia compreendido o que Jesus tinha preparado para a sua vida, né? Na realidade, Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? Nós, queridos. Nós que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden. Tudo isso foi perdido porque por causa do pecado que entrou na vida do homem. O homem foi destituído da presença de Deus, então foi necessário que o Senhor, ele enviasse o seu Filho Jesus para quê? Para nos resgatar deste mundo, para nos resgatar de uma vida, queridos, que tem desagradado o coração de Deus. Não é? Então, os sistemas desse mundo, eles só trazem confusão na mente do homem. O sistema deste mundo, eles criam embaraço para quê? Para que o homem tenha dificuldade de compreender a palavra de Deus, para entender o plano de salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sistema deste mundo se encarrega de tudo isso. E quando o homem ele não está atento à palavra de Deus, quando o homem não tem a compreensão da palavra de Deus, ele começa então a arrumar subterfúgio, conforme este homem. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão na minha casa. Então, tudo isso que nós observamos como desculpas, como subterfúgio, para quê? Para que o homem ele não siga Jesus. Por quê? Porque para seguir a Jesus, ele vai precisar renunciar o sistema deste mundo. Ele vai precisar ter a sua vida transformada. E a sua vida só pode ser transformada se verdadeiramente ele reconhecer, ele aceitar os ensinamentos de Jesus, conforme tem sido registrado nesta palavra. E Jesus então vai dizer para ele assim no versículo 62, e Jesus disse, ninguém que tenha lançado mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então Jesus olhou para aquele homem e disse dessa forma, querido, ninguém que tenha lançado mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus, não é? Então o fato de lançar a mão no arado significa dizer que é um ato que expressa o que? Disposição para trabalhar, segundo as orientações da palavra de Deus, e nunca desistir. Então, quando nós compreendemos a palavra de Deus, quando o homem compreende a palavra de Deus, ele se torna discípulo, ele lança a mão do arado, significa dizer que ele está com disposição para trabalhar. E nunca desistir, queridos. Já viram como é que o agricultor, né, quando está lá na sua lavoura, ele coloca a mão no arado e aquele arado começa a abrir a terra e ele fica então observando. Por quê? Porque se ele se desviar, olhando para um lado ou para o outro, ele acaba desviando o arado também, o seu trabalho não fica bom. Então ele precisa estar com atenção. Uma vez que lançou a mão no arado, querido, não é para olhar para trás, não é para desistir, mas é para estar com atenção para que o seu trabalho ele seja bem feito. Por isso que Jesus vai falar, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando nós lançamos a mão no arado, é porque nós queremos trabalhar segundo o quê? Segundo a orientação da palavra de Deus. E nunca pensar em desistir, mas sempre caminhar para frente, não é? Mas a palavra de Deus diz também que não olhar para trás. O olhar para trás é um sentimento, é um ato, né, de sentimento
que expressa o quê? Que expressa saudade do tempo passado, daquilo que passou. Então nós não podemos, não devemos olhar para trás. Por quê? Porque Jesus ele faz tudo novo na nossa vida. E a nossa vida passa a ser uma bênção. Tem um texto na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículo 26, quando parte do povo de Deus está saindo ali de Sodoma e Gomorra, e que Sodoma e Gomorra está sendo destruída. Está saindo ali Ló e sua família, também a sua esposa, e um dado momento daquela caminhada, daquela trajetória, a esposa de Ló, ela olha para trás, certamente com algum tipo de sentimento, ainda daquele lugar, daquele passado, e o que aconteceu, o que a Bíblia registra que aconteceu em Gênesis 19, 26, que a esposa de Ló, ela se tornou numa estátua de sal. Ela foi paralisada. Por isso que Jesus ensina que aquele que lança a mão do arado, né, ele não pode olhar para trás. Se olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Então, olhar para frente, caminhar para frente, queridos, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra e nós fazemos parte do reino de Deus e o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, para nós concluirmos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que aquele primeiro homem que achava que através da sua euforia ele fosse se tornar um discípulo de Jesus e fazer parte do reino de Deus. Isso não aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha avaliado ainda que seguir a Jesus não podia ser através da sua euforia, mas tinha que ser uma decisão verdadeira, uma decisão para valer. Por isso, ele não aceitou ser discípulo de Jesus. E o segundo homem, ele também não foi aprovado. Por quê? Porque não percebeu a urgência do chamado de Jesus. Quando Jesus falou para ele, segue-me. Não era para depois, não era para a semana que vem, não era para o mês que vem, para o ano que vem, mas era para aquele momento. Porque Jesus, quando fala ao coração do homem, segue-me, é naquele momento. Mateus, quando estava na coletoria, cobrando ali impostos, Jesus ia passando por ali e falou para ele, segue-me. Na mesma hora diz a palavra de Deus que ele largou tudo e seguiu a Jesus. E é essa decisão que nós precisamos tomar. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, inclusive momentos de pandemia, que nós não podemos perder a oportunidade de seguir Jesus, de servir a Jesus. O momento é esse, o momento é agora. E aquele terceiro homem, que também ele foi reprovado, porque olhou para as coisas que ficaram para trás. Ele estava preocupado com o sistema desse mundo. Ele não queria largar o sistema desse mundo. Então ele foi paralisado, assim como uma mulher de Ló. E nós não podemos ficar paralisados. Nós temos que olhar para frente, temos que observar aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Para quê? Para que nós possamos ser discípulos, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus e a nossa vida se tornar uma bênção. E o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Porém, essa é uma lição muito importante, queridos, para todos aqueles que aspiram a ser discípulos de Jesus e um dia fazer parte do reino de Deus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus continue nos abençoando, amados irmãos e irmãs. Que Deus continue fazendo maravilha nas nossas vidas e que o nosso momento com o Senhor, ele seja hoje, não seja deixado para amanhã. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao nosso Deus. Pai bendito e amado,
Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti, Senhor. Deus, quero eu te pedir uma bênção especial sobre a vida de todas aquelas pessoas, Senhor, que nos visitam, Pai. Deus, toma a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Pai, faça, Deus, aquilo que te aprouve, Senhor. E que esta palavra, Senhor, que foi ministrada neste momento, Senhor, que haja entendimento. Senhor, que não haja, Pai, subterfúgio, Senhor. Deus, que não venha haver desculpa, Pai, mas que decisões sejam tomadas neste momento, Senhor, na aceitação do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, aquele que foi enviado para restaurar todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Sobretudo, ó Pai, a comunhão contigo. Por isso, ó Pai, abençoa-nos nesta hora, que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, nosso visitante, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, amém. Senhor Deus, mesmo distantes